Meu nome é Ramon Brian e nós precisamos honrar o nosso país e a nossa bandeira. E hoje eu vim aqui para revelar para vocês uma conversa que eu tive com a inteligência artificial e ela me respondeu quais são os problemas na política brasileira hoje. Então, vamos ver qual que foi dessa conversa aí, se realmente faz sentido, e eu vou comentar também a respeito da minha opinião sobre esse nosso bate-papo. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu fiz para a inteligência artificial foi o seguinte: qual é o problema da política no Brasil? E ela me respondeu, de forma surpreendente, com 5 pontos que ela considera que são problemas no Brasil. E ainda complemento com algumas coisas bem importantes, e é isso que eu vou comentar agora. Ela fala o seguinte: a política no Brasil enfrenta diversos desafios e problemas, alguns dos quais são, e ela citou os 5 no qual eu fiz a referência. Primeira delas, corrupção. A corrupção é um dos principais problemas enfrentados pela política brasileira. Escândalos de corrupção envolvendo políticos, partidos e empresas têm sido amplamente divulgados nos últimos anos, minando a confiança da população nas instituições políticas. Ponto muito importante, e eu concordo com a inteligência artificial. Segundo ponto, desigualdade e pobreza. A desigualdade social e a pobreza são questões persistentes no Brasil. A política muitas vezes falha em abordar esses problemas de forma eficaz, resultando em disparidades socioeconômicas significativas. E mais uma vez, também concordo com a inteligência artificial em dizer que a desigualdade e pobreza é, consequentemente, um dos problemas na política brasileira hoje. E o terceiro ponto que ela ressaltou aqui foi o seguinte: representatividade. E antes de comentar a respeito disso, quero dizer que eu também concordo com isso e eu vou falar por quê no final. E a inteligência artificial diz o seguinte: muitos brasileiros sentem que não são adequadamente representados por seus políticos. A falta de diversidade e a distância entre os eleitos e a população são questões que geram descontentamento e desconfiança. Isso aqui basicamente significa que a população brasileira ela não tem uma representatividade forte na política, justamente porque muitas das vezes eles elegem pessoas no qual eles não têm uma proximidade e nem sequer conhecem de fato seu candidato. Isso porque o Brasil ele sofre com um problema grave de desinformação política. Ou seja, muitas pessoas sabem que existe a política, sabem que existe cargos para deputados, para senadores, para presidente, para vereador, para prefeito, mas eles não buscam saber de fato como que a política funciona e como ela é importante na sua vida e na sociedade dos demais. Então, essa falta de representatividade, ela parte principalmente por causa da falta de informação pública. E, continuando com o quarto ponto que a inteligência artificial citou, clientelismo e populismo, que significa o seguinte: o clientelismo, que envolve a troca de favores pessoais por apoio político, e o populismo, que utiliza discursos simplificados e promessas exageradas para ganhar um apoio, são práticas políticas que minam a democracia e dificultam a implementação de políticas públicas efetivas e de longo prazo. Basicamente, esse fato aqui é um problema na política brasileira, segundo a inteligência artificial, e é algo que eu também concordo, porque isso também tem relação com a falta de informação. Ou seja, muitas pessoas não conhecem de política, não sabem de fato sobre política e entram nessa linha de populismo e clientelismo. Deixa a política de lado e parte para coisas relacionadas a achismo ou até mesmo favores pessoais entre candidato e eleitor. E aí também isso colabora para o fato de corrupção, que é o ponto 3 que a inteligência artificial cita. E o quinto ponto é a fragmentação partidária. E basicamente a inteligência artificial faz o seguinte, a referência: o sistema político brasileiro é caracterizado por uma grande quantidade de partidos políticos, o que muitas vezes resulta em uma fragmentação e dificulta a formação de consenso e governabilidade. Basicamente, isso realmente é um grande problema no Brasil, porque a gente tem muito partido hoje que acaba atrapalhando principalmente nessa fragmentação de partido, de eleitores e também de decisões políticas. Então, essa quantidade de partidos no Brasil, ela é algo que, ao meu ver, é totalmente desnecessário. Não deveria existir tantos partidos assim, porque isso acaba dificultando até mesmo a gestão política. Mas isso também é um problema que a própria inteligência artificial citou e eu concordo plenamente. E aí tem outros pontos aqui que ela complementa. É importante ressaltar que esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pela política no Brasil e que a situação política é complexa e multiafetada. Ou seja, ela citou apenas 5 pontos, mas existe muito mais outros pontos importantes para se destacar porque que a política brasileira ela é problemática. Lembrando, qualquer política no mundo ela é problemática, mas como a gente está falando do nosso país, a gente tem que zelar por ele, buscar melhorar isso
para que a gente possa ver uma luz no fim do túnel em um momento tão complicado que a gente está vivendo, principalmente de crise política em nosso país, e afeta a sociedade de várias maneiras. Então, vamos lá. Então é isso, e esses foram os 5 pontos segundo a inteligência artificial, no qual eu pude conversar com ela e ela comigo, e a gente discutir sobre esse assunto de problemas na política brasileira e como a gente também pode resolver eles. Então, se você gostou desse vídeo ou sabia de algum desses problemas, comenta a sua opinião. Lembrando, pela primeira vez eu gravo um vídeo no qual eu não falo de partido X ou YZ, ou muito menos de direita ou esquerda, e sim de política. Então, já curte esse vídeo aí, compartilha para quem precisa saber essa informação e segue aí nesse TikTok se você não me seguir até então, porque tem muita gente que vê o vídeo e acaba não seguindo. Então compartilha aí e vamos levar a informação adiante. Até a próxima.